Continuamos a percorrer o país de norte a sul a caminho das eleições autárquicas de 12 de outubro. Na próxima hora vamos olhar para o Conselho do Fundão, governado pelo PSD há 24 anos e onde o atual autarca cumpre o terceiro e último mandato. Para este debate convidamos os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. A CDU declinou o convite e está connosco o atual vice-presidente da Câmara, candidato do PSD, Miguel Gavinhos. Muito obrigada por estar connosco. E do lado do PS, Rui Pelejão, a quem agradeço também a sua disponibilidade. Se calhar começava aqui pelo Miguel. Nascido e criado no Fundão, é um território que conhece bem, é vereador há 16 anos e vice-presidente da Câmara há 14 anos. Já entra para ganhar nestas eleições? Ou já entra a ganhar nestas eleições? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para podermos debater, lamentando naturalmente não podermos estar todos aqueles que têm assento na Assembleia Municipal, todos os partidos, mas também todos aqueles que estão a concorrer. Acho que teríamos todos a ganhar se pudéssemos aprofundar esse debate, desejando naturalmente a maior ventura para aquilo que é esta operação autárquicas que este novo canal está a desenvolver. Obrigada. Agradecer também este espaço magnífico, porque porventura a melhor coisa que a Covilhã tem são as vistas sobre o Fundão, que nós podemos contemplar a partir desta varanda. Mas dizer que relativamente a este compromisso que quero assumir com o Fundão, teria de facto essa grande dificuldade de não devolver ao município que é a minha terra, porque trabalhei tanto tempo e toda a experiência e o capital de conhecimento que adquiri ao longo dos últimos anos não o pudesse devolver a este mesmo município. Por isso eu parto naturalmente com a confiança. Mas em vantagem ou não? Eu parto com a confiança de ter esse capital de conhecimento e de confiança com a minha terra, porque o facto de ser do Fundão não deve ser considerado uma desvantagem. Conhecer as pessoas, tratá-las pelo nome, ter esse património atrás de conhecimento daquilo que foi o meu crescimento também nessa terra, mas também o trabalho que desenvolvi ao longo destes anos na Câmara permite-me ter esse nível de proximidade, sobretudo com as freguesias e com aquilo que foram os seus maiores desafios ao longo dos últimos anos. Se é uma vantagem ou uma desvantagem, eu creio que o melhor que nós podemos transmitir às pessoas que vão ter que escolher é essa confiança no conhecimento que as pessoas adquiriram. Muito bem. O Rui era jornalista até há bem pouco tempo. A política nunca foi uma ambição, mas também já garantiu que não propõe uma revolução, mas sim uma alternativa. Antes de mais, o porquê desta candidatura? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite e dar os parabéns a este novo canal. Acho que é uma iniciativa importante. Não só estes debates das autárquicas, mas a forma como vão estruturar a informação para a Zona Centro e, sobretudo, aqui para a nossa região, porque eu penso que precisamos aqui de informação livre, das pessoas estarem informadas sobre as potencialidades dos seus territórios, mas também sobre os seus problemas. Eu trabalhei nos últimos 8, 9 anos no Jornal do Fundão, portanto, através disso, pude conhecer bastante bem a realidade não só do Conselho do Fundão, mas de toda a região, porque eu acho que nós aqui não vivemos sozinhos, não vivemos só na Covilhã, não vivemos só no Fundão, temos que ter uma necessidade de ligação, de capital crítico para podermos enfrentar os grandes problemas que são comuns a toda a região e não são exclusivos nem do Fundão, nem da Covilhã, nem de Penamacor. Dito isto, este desafio, esta experiência é um apelo de comprometimento com a atividade política. Eu nunca tive militância política, eu nunca tive atividade política, até pela natureza do meu trabalho. Ser jornalista é uma profissão, um trabalho que é sobretudo baseado em ouvir as pessoas, fazer perguntas, conhecer os problemas. Portanto, esse capital de audição e de escuta ativa eu trago como experiência. Mas, na verdade, este apelo é um apelo de compromisso cívico que eu acho que hoje em dia todos os cidadãos devem considerar, porque a participação é importante. A participação política ao nível das autárquicas, que eu penso ser o território da política mais interessante e mais recompensador, no sentido em que tudo o que fazemos tem reflexo direto na qualidade de vida das pessoas e, portanto,
para mim, nunca teria encarado nenhuma ambição política de ser deputado ou membro do governo. O meu compromisso, o meu desafio é enfrentar este desafio, que é trazer para a política também a frescura da sociedade civil. Se não for para a política, há o associativismo, há a participação de todos e, portanto, nesse sentido também gostaria de ser um exemplo para que outros pudessem dar este passo. Antes de irmos ao próximo tema, quando anunciou a sua candidatura, em março, disse que queria fazer um diagnóstico do Conselho, com base naquilo que as pessoas lhe dissessem. Queria lhe perguntar, desde março, o que é que já ouviu pelas ruas? O que é que as pessoas, os fundanenses, lhe dizem? Nós iniciamos este processo com uma série de iniciativas que chamámos Encontros com o Fundão, que são encontros com a comunidade, tertúlias abertas em que as pessoas podem participar, dar ideias, fazer as suas queixas legítimas sobre aquilo que está mal no Fundão. E o que eu tenho sentido... Em traços gerais, o que é que lhe tem dito? No sentido mais amplo, o que eu sinto nas conversas com as pessoas é uma necessidade de mudança. Há uma necessidade de mudança porque este ciclo da liderança do PSD é um ciclo longo, que tem as suas... 24 anos, portanto há há jovens no Fundão que nunca conheceram outro tipo de gestão e, portanto, acho que é um balanço que tem um ciclo de poder que tem virtudes e defeitos, mas o que eu sinto é que as pessoas precisam de mudanças, sobretudo em políticas centradas nas suas necessidades, e as necessidades são necessidades estruturais que não foram resolvidas nos últimos anos, e estamos a falar de setores como o transporte, o acesso à saúde, as acessibilidades, as estradas e, sobretudo, um certo cansaço com o tipo de afastamento que a política tem das comunidades. Ou seja, eu penso que isso também é natural. Um ciclo longo de poder cria, às vezes, uma perspectiva de deslumbramento. Eu penso que a Câmara do Fundão, às vezes, o município tem e os seus intérpretes deslumbram-se com o seu próprio trabalho, quando eu acho que o importante não é o deslumbramento, é medir as políticas, medir o seu impacto, mudá-las se for preciso e fazer políticas novas. E, portanto, nesse sentido, o que eu tenho visto é as pessoas, acho que acreditam que precisam de um novo ciclo de mudança. Neste contexto eleitoral, penso que o único projeto com consistência e massa crítica para propor esse ciclo de mudança é o do Partido Socialista, que tem-me a mim, como independente, a liderar o projeto. Ao Miguel, também lhe tem chegado este feedback, já agora aproveito para lhe perguntar, apesar de estar no poder e destes anos todos no Executivo, 16 anos enquanto vereador, 14 já como vice-presidente, também lhe tem chegado este feedback por parte da população? Eu diria que não estará tudo bem, senão não seria candidato. De resto, acho que há um balanço que é inequívoco e essa leitura não é apenas feita ao nível concelhio, e acho que esta mensagem que o candidato do Partido Socialista transmite, ela também traz um pouco dessa virtude, daquilo que foi um balanço que é muito positivo. Hoje o Fundão é conhecido em muitos domínios por ter apresentado um projeto profundamente transformador do ponto de vista da atração de empresas, de talento, da criação de riqueza, a forma como trouxe o capital humano altamente qualificado e menos qualificado, o que permitiu haver um nível de desenvolvimento muito grande, e teve, eu diria, numa primeira fase deste projeto que leva quase 2 décadas e meia, um projeto de profunda transformação de infraestrutura. Ou seja, mas concorda com esta questão de que, pelo menos na visão aqui do Rui, este deslumbramento pode causar ao mesmo tempo algum afastamento da população? E das verdadeiras necessidades da população? Eu não poderia estar mais de acordo com essa visão. Creio que existe, por razões de convencimento que as políticas são adequadas, que há, em determinados momentos, algum deslumbramento e é preciso fazer a correção das políticas, é aquilo que tem acontecido também ao longo dos mandatos, mas o nível de confiança no projeto do PSD acho que tem sido inequívoco porque existe mesmo uma transformação que tem melhorado a vida das pessoas. Agora, claro, há muitos aspectos que estão por resolver e que nós,
queremos, eu diria até com uma equipa renovada, com um pensamento novo, aquilo que devem ser também os desafios do futuro, para contrariar aquilo que é, porventura, o maior desafio do município que está localizado no interior, que é vencer as desigualdades regionais. E ela tem que ser muito através, naturalmente, da criação das respostas e daquilo que é o estado de proximidade, e aí também temos que melhorar em muitos níveis, mas garantir que a população se fixa e que conseguimos atrair população para vencer essa desigualdade regional. Agora, na parte daquilo que é um dos fatores que eu considero determinante para garantir essa proximidade do cidadão aos serviços públicos ou, inclusivamente, à instalação de empresas e de postos de trabalho da nossa região, é preciso ter um nível de serviços públicos que seja adequado. E algo que nós temos que melhorar, a questão relacionada com os transportes, que aqui é colocada como, eu diria, uma das primeiras medidas que é preciso mexer. Nós, considerando que existem algumas localidades... Mas se calhar já lá vamos. Eu começaria por outro tema. Sugiro os incêndios. Foi um dos maiores flagelos nos últimos tempos aqui no Concelho do Fundão. A área ardida só no Fundão ultrapassa os 10 mil hectares. Há prejuízos na floresta, na agricultura, na pecuária, casas de primeira habitação ardidas, algumas também de segunda. Primeiro aqui para o Miguel, o que é que o município pode fazer para evitar que situações destas se voltem a repetir, mas sobretudo para garantir que os apoios chegam mais rapidamente às pessoas que sofreram neste último incêndio? Em primeiro lugar, uma palavra de enorme solidariedade para aquilo que foi a maior tragédia que alguma vez aconteceu no Concelho do Fundão. Estamos a falar de muitas vidas de trabalho que foram deitadas às chamas, fruto deste incêndio, que tem muitas razões para ter acontecido com esta dimensão, mas sentimos muito que em determinadas alturas o Estado não estava lá. E isso é algo que tem que ser corrigido, e acho que o Estado, de uma forma geral, e eu até diria vertical, tem que mudar aquilo que está a acontecer. Eu diria numa primeira linha, fruto da severidade dos incêndios florestais provocados pelas alterações climáticas, mas há um problema de fundo que é muito maior, que está relacionado com o valor da floresta, com o abandono também da floresta e determinadas leis que não podem simplesmente determinar que as faixas de gestão de combustível, aquilo que é a limpeza dos corredores de socorro, digamos assim, das principais vias de evacuação, aos perímetros das aldeias e das casas que estão mais isoladas, que isso é uma responsabilidade dos municípios, caso os privados não o façam. É verdade que tem que ser feito, mas não chegaria o orçamento do município do Fundão para conseguir garantir que todos esses perímetros estariam salvaguardados. Independentemente de agradecer que na maior parte até das aldeias onde estes incêndios chegaram, aqui houve uma resposta... Que até podem fazer esse trabalho, mas precisam de dinheiro para o fazer. Precisamos de recursos. E para isso aquilo que nós achamos é que a parte da floresta, e nomeadamente a forma de criar valor e de fazer essa tradução de alguma capacidade financeira para haver essa resposta, pode inclusivamente ser feita através do valor do carbono. Hoje o carbono, os créditos de carbono valem dinheiro no mundo inteiro, porque se eu tiver uma fábrica de plásticos ou de pneus em qualquer parte do mundo, eu para cumprir as metas ambientais, eu muitas vezes não a podendo cumprir na produção, eu tenho que comprar créditos de carbono em algum sítio. E nós, este património natural que eu considero que é a nossa Amazónia em Portugal, é a nossa mancha de pinhal que aqui está, naturalmente acoplado com a Serra da Gardunha, ela deve ter esse carbono, deve ser colocado como ativo para poder retornar aquilo que são recursos financeiros para haver essa capacidade. Considero também
que os municípios podem ter um papel mais ativo, eu diria o poder local, o poder regional, através das comunidades intermunicipais, alguns movimentos associativos que acontecem na região, terem uma capacidade diferente de resposta. Em primeiro, de resposta imediata, ou seja, algumas das freguesias que estão no perímetro das zonas de maior risco terem uma capacidade material, terem kits de primeira intervenção para poderem responder às ignições, mas também os municípios, o caso do Fundão, que tem algumas máquinas pesadas, mas se tivesse mais máquinas pesadas, e hoje é claramente um dos instrumentos que faz a diferença no combate aos incêndios, são as máquinas de rastro, e deveríamos ter essa capacidade, eu diria, regional, para conseguirmos vencer este tipo de flagelo, que deve, e volto a dizer, ser visto a uma escala um bocadinho maior, porque este incêndio, que teve um perímetro acima de 260 quilómetros, o que é uma brutalidade, a sua capacidade de extensão. Nós tivemos, desde o ponto de ignição até o último ponto do incêndio, mais de 70 quilómetros de distância, e não foi travado em lado nenhum, quase que ele foi apagado já nos últimos dias, quando houve até maior capacidade de intervirem os meios aéreos. E por isso tem que ser uma capacitação regional e olhar para aquilo que são as manchas florestais e depois responder através do ordenamento florestal, das ações integradas de gestão de paisagem, porventura dar-lhe um novo boost, porque nós vemos que noutros municípios houve passos alargados que foram dados nessa área, melhorar aquilo que são os mosaicos de paisagem, as faixas de interrupção de combustível, plantar e criar novas culturas para que as manchas possam ser interrompidas quando a voracidade destes incêndios nos chega. Para o Rui, o que é que está nas mãos de uma autarquia nesta matéria de incêndios? Eu penso que, em primeiro lugar, esta catástrofe, que é uma catástrofe humana e ambiental, é uma catástrofe infelizmente previsível. Num cenário de... Há muitas coisas que se alteram, alterações climáticas, há uma coisa que não se altera nisto tudo. Desde 2017 que percorremos um caminho que nos trouxe até aqui, ou seja, ao lado nenhum. Eu penso que isto aqui, eu concordo com o Miguel, isto é um exemplo claro da falência do Estado na sua capacidade de ordenar, planear e de responder a situações de emergência. E, portanto, o que tivemos aqui foi exatamente isso. As consequências são evidentes. Para já, eu acho que num cenário de emergência temos que cuidar das feridas, cuidar daqueles que perderam as suas explorações, os seus animais, a sua vida, e portanto eu acho que agora há aqui um esforço que já está a ser feito e que tem que ser mais rápido do que foi em 2017, porque os processos eram burocráticos e, portanto, a ajuda chegava já tarde, ou então era demasiado burocrática para o pequeno agricultor, as pequenas empresas poderem aceder a esses apoios e, portanto, nesta fase acho que o fundamental é responder à situação de emergência económica, por exemplo, no setor da agricultura, da alimentação dos animais, e depois voltar ao cíclico de debate que também só acontece neste período pós-incêndios, que é como vamos, enquanto país, encarar este problema estrutural. E na verdade, este é um problema nacional, não é um problema do Fundão, não é um problema... E eu penso que isto se prende muito com outro problema, que é, na verdade, o problema central desta região é a demografia. Sem pessoas, a defesa da natureza, a atividade económica na floresta fica subpotenciada e, portanto, as duas coisas andam juntas. Eu acho que esta transformação do mundo rural e o abandono das aldeias acabou por nos conduzir também a uma situação de uma floresta fragmentada. Temos cerca de 1,5 milhão de pequenos proprietários, ou seja, o registro e a gestão dessa floresta é algo muito difícil e, portanto, eu acho que vai ser preciso, concordo com o Miguel também nesse capítulo, criar valor económico na floresta. Só assim, só com valor económico é possível defender. Agora, temos de ter cuidado com o tipo de valor económico que queremos, porque normalmente o valor económico está muito relacionado
com espécies intensivas e de rendimento rápido. Eu acho que não é isso que precisamos. Eu acho que o Estado tem que fazer um pensamento sobre o tipo de floresta mais resiliente, mais nativa que quer e depois utilizar uma série de mecanismos de planeamento. Há aqui instrumentos que estão em curso. Nós tínhamos um na Serra da Gradunha, que são as áreas integradas de gestão de paisagem, que são formas instrumentais de ordenar em mosaico e criar as zonas de proteção na floresta, mas eu penso que os municípios aqui também não se podem demitir do seu papel, porque os municípios também são Estado. Quando eu vejo no calor e na aflição dos incêndios os autarcas a queixarem-se da falência do Estado, lamento dizer, mas nós, como as autarquias, têm também aqui um papel. Eu sei que os recursos são limitados, mas nestes incêndios, por exemplo, há uma coisa evidente e que podia ter sido antecipada, que são muitas destas aldeias neste incêndio do Fundão foram entregues a si próprias na autodefesa, ou seja, foram os populares e as milícias populares que conseguiram, de algum modo, travar uma desgraça ainda maior. Eu vi em freguesias que as bocas de incêndio não funcionavam, não há resposta. Eu acho que, além desta coisa elementar de dotar de equipamento cada freguesia de meios de autodefesa, com kits de incêndio, mas também com formação para brigadas de proteção civil no local, que saibam organizar, em caso de emergência, uma linha de autodefesa. Eu acho que esse é um esforço que os municípios e o município do Fundão em particular pode fazer e com isso enfrentarmos aquilo que não vai passar. Estes incêndios, grandes incêndios, fruto das alterações climáticas, os ciclos estão a ficar cada vez mais reduzidos, portanto, normalmente são ciclos de 7 anos, agora estão-se a reduzir lentamente para 4 e 5 e, portanto, aqui há sempre uma oportunidade nas cinzas de planear, que depois nunca acontece, ordenar, que depois nunca acontece, mas há uma oportunidade, pelo menos, de encarar a legítima defesa das aldeias e das populações como uma obrigação do Estado. Levantou aí também a questão da desertificação do território, do despovoamento, mas Fundão até é conhecida como a terra do acolhimento. E apesar de muita gente abandonar o território, temos 15% da população total é estrangeira. Temos quase mais até de 4 mil cidadãos estrangeiros a residirem atualmente no concelho do Fundão. Imigração ultra necessária na agricultura, mas também conseguiram atrair, e como o Miguel também já teve a oportunidade de dizer, imigrantes também ultra qualificados, por exemplo, na área das tecnológicas. A minha pergunta é se esta estratégia é para manter. Sim, eu acho que um dos posicionamentos que o município do Fundão deve ter relativamente ao futuro, considerando que é um dos maiores desafios, é exatamente esta desigualdade regional que tem que ser através do povoamento. Em primeiro fixar e depois o povoamento. E aquilo que nós pretendemos é que o Fundão seja um município, seja uma cidade cosmopolita, que permita ter, através da capacidade de trabalho instalada, o seu grande veículo para o desenvolvimento. E por isso aquilo que são hoje os alunos do ensino profissional, que são provenientes dos PALOP, naturalmente que temos todo o interesse em melhorar a resposta para que este possa ser um destino preferencial para a sua fixação. Todos aqueles que procuram o concelho do Fundão, através de um estilo de vida saudável, diferente, que neste momento se estão a instalar por muitas freguesias rurais do concelho. Claramente também temos que melhorar esse quadro de resposta. Depois temos um conjunto de postos de trabalho que estão a ser fixados no concelho do Fundão, que são provenientes de empresas altamente qualificadas do ponto de vista, eu diria, tecnológico, mas também noutros setores, na área da agricultura, que também já estão a ser atraídos, e claramente o setor primário, que é porventura aquele que é, digamos que o grande capital daquilo que é o nosso motor de desenvolvimento regional,
ter também essa capacidade de resposta, porque não basta ter a melhor cereja do mundo ou o melhor queijo do mundo se não temos pessoas que o possam fazer. E por isso, desse ponto de vista, nós teremos naturalmente todas as vantagens em poder melhorar aquilo que é a integração de pessoas que estejam disponíveis para vir colaborar com este projeto de desenvolvimento. Ou seja, não temos nenhum tipo de resistência nesse campo. O Rui concorda? Concordo, eu acho que, essencialmente, o Fundão deve se posicionar como uma terra de oportunidades para todos, sem destrinça de credo, género, religião ou origem. Isto significa que nós temos um quadro demográfico que é, porventura, a maior e a mais estrutural ameaça para a região e para o Concelho do Fundão. Um quadro de envelhecimento muito acentuado. Só para dar o exemplo, a idade média de uma mulher do distrito da Beira Baixa é 52 anos. Isto significa o quê? Que não há política de natalidade, não há forma de renovar a nossa população se não for atraindo pessoas para cá. Agora, para atrairmos pessoas, quando damos uma festa em nossa casa, convém ter condições para que as pessoas estejam todas com serviços e com respostas. Eu penso que o Fundão fez aí um trabalho, numa primeira fase, um trabalho de acolhimento com as populações imigrantes interessantes, mas eu acho que faltam aqui respostas. Quais, por exemplo? Faltam respostas, nomeadamente porque os movimentos migratórios, quando são muito rápidos, criam, obviamente, problemas, pressão nos serviços, problemas até da aceitação das comunidades locais e dessas comunidades resistências, e eu acho que aí houve aqui uma falta de política de comunicação e de discurso que permitisse e que permita diariamente que todas as pessoas percebam que as pessoas que no futuro vão ser cuidadores dos lares dos nossos pais e avós, as pessoas que estão na agricultura a tratar dos cereais e a trabalhar no campo, estas pessoas no futuro vão ter diversas origens e nós não temos como escolher a origem porque as pessoas movem-se por necessidade. Pois também concordo, e aí sim que o Fundão se deve posicionar como um local e um concelho que tenha fatores de atração, e a atração principal, mesmo para empresas, é a qualidade de vida. Se nós conseguirmos construir um caso para uma empresa dizendo não é só o edifício ou a bolsa de habitação ou a possibilidade de os salários que essas empresas pagam aos seus profissionais ser mais baixos, mas conseguirmos atraí-los com esses profissionais podem estar aqui 2 anos, mas depois não encontrar aqui condições de vida para os seus filhos, para a infância, atividades para a infância, para a juventude, uma qualidade de vida na cidade, esses profissionais altamente qualificados que o Miguel fala, a taxa de retenção é muito baixa, ou seja, é muito baixa porque são pessoas em idade ainda jovem, portanto, nós precisamos... Mas já vamos também a esse desafio, porque o Rui pegou aí numa questão, e eu tenho que fazer esta pergunta ao Miguel. Há um sentimento de que as pessoas que vêm de fora são mais bem tratadas do que aquelas que escolheram ficar ou voltar ao Fundão. Concorda com essa percepção? Considero que a questão da comunicação, a forma como o processo de integração está a ser feito, tem que ser melhorado. Ou seja, eu percebo que isso acontece, não ignoro que no Fundão, e essa comunicação também nos chega, e por isso é preciso corrigir e recentrar as políticas. E como é que pretende fazê-lo? A proposta da minha candidatura também assenta muito nesse capítulo, porque não basta falar em integração, e eu gosto mais de falar em inclusão, e nós conhecemos vários exemplos. Eu conheci há uns anos que estive na Suécia, que estava a ser, de resto, um dos países da Europa que estava a polarizar mais migrantes provenientes de países como o Djibouti, a Somália, a Etiópia, e criaram-se grandes comunidades que neste momento são uma das grandes forças motrizes do desenvolvimento na Suécia. E eles até tinham uma coisa muito curiosa, tinham na lapela, e todos os funcionários públicos e os autarcas utilizavam um pin que dizia nice people, ou seja, tinham uma política de comunicação, de acolhimento muito grande. Mas o processo... Mas acha que o que falhou foi só a comunicação?
para existir essa percepção. Se me deixar concluir, e aquilo que nós temos que fazer, em primeiro, é evitar a guetização, ou seja, a concentração de muitas dessas comunidades que depois têm hábitos culturais, religiosos, sociais diferentes das comunidades que já estão instaladas e que muitas vezes entram em conflito. Mas normalmente essas comunidades não são comunidades que estejam na esfera de todas aquelas que eu identifiquei aqui, ou que vêm à procura de estilo de vida, ou ensino profissional, ou que são altamente qualificados, ou que vêm trabalhar no período sazonal das colheitas. Há muitos migrantes que estão a chegar ao Concelho do Fundão e que se acomodam muitas vezes em habitações, muitas vezes em muito número e em quantidade, e que nós não temos qualquer tipo de conhecimento. E por isso é preciso melhorar essas formas de acolhimento para que as autoridades locais tenham esse conhecimento para garantir que essas comunidades estejam incluídas na sociedade e não estejam apenas integradas ou que já saibam falar a língua ou que tenham um contrato de trabalho. É preciso que aqueles que praticam modalidades desportivas que pratiquem nas equipas que são Sim, mas eu perguntava-lhe a percepção dos fundarenses. Nessa percepção é preciso corrigir também isso. É preciso que essas famílias estejam perfeitamente integradas e incluídas dentro da sociedade fundanense. Numa perspectiva mais macro, que inclua aqui também a visão da atração de empresas ao território. Sim, é verdade que nós criámos um programa arrojado do ponto de vista dos benefícios que foram dados à atração de investimento e de talento. Eles foram muito direcionados não para as empresas, ou seja, nós não demos o preço do metro quadrado mais baixo do país ou até o oferecemos. Não foi assim que fizemos. Nós olhámos para o trabalhador e dissemos-lhe que o salário de um recém-licenciado em Engenharia Informática, em Engenharia Eletrotécnica, que se recebesse 1.500 euros ou 2.000 euros em Lisboa, se os recebesse no Fundão, que nós dávamos uma subvenção inicial para ajudar na renda da casa e que ele poderia ir a pé para o posto de trabalho, o que no final do mês esse mesmo salário poderia ficar grande parte no seu bolso. Isso é uma vantagem competitiva. Do ponto de vista das empresas, só para se perceber, o pacote de incentivos que nós demos às empresas, esse estímulo de benefícios fiscais e para a instalação de empresas, mais de 70% dos beneficiários desse pacote de investimento foram empresas locais. Só para concluir, pedir-lhe muito rapidamente, Rui, se também tem esta percepção. Isso também lhe vai chegando feedback dos fundanenses neste sentido, de que quem vem de fora é melhor tratado do que quem cá está, quem cá fica, para quem volta para cá. Sim, vamos lá ver. Não podemos dizer aqui que toda a população depende da história de cada um e da circunstância pessoal de cada um. Agora, há uma percepção de que isso acontece e muitas vezes é uma percepção que é errada e não é combatida da maneira certa. E a maneira certa não é apenas ter uma posição a favor ou contra a imigração. A maneira certa é encarar que vivemos todos juntos em comunidade, que são comunidades diferentes e nós vamos ter que criar mecanismos para que essas pessoas que têm essa percepção, obviamente como a pessoa diz, não tenho lugar na creche para a minha criança e alguém que veio de fora tem. A pessoa devia estar a perguntar porque é que nós não temos mais creches ou porque é que nós não temos melhores serviços de saúde. O problema não está em termos mais pessoas, está em os serviços não estarem dimensionados. E, portanto, isso é que é a questão central, temos que robustecer os serviços, a resposta, para que ninguém se sinta excluído e para que não haja essa ideia que muitas vezes é uma ideia baseada em apenas percepções erradas de que há pessoas mais beneficiadas que outras. Do que outras. E foi precisamente também este boom que criou uma crise habitacional num concelho do interior que não é de todo expectável. Não há casas nem para vender, nem para arrendar no Fundão. Certo? Como é que o município pode combater esta situação?
Eu acho que curto-médio acho que nós estamos a viver um pouco essas dores de crescimento de uma política também arrojada de atração de empresas e de pessoas. Naturalmente que este é um problema nacional, não é um problema apenas local, mas admito, do ponto de vista daquilo que foi a tentativa de garantir essa capacidade de dar apoios para a fixação desses novos trabalhadores, que tenha havido uma pressão muito grande no mercado habitacional. E por isso aquilo que eu assumo do ponto de vista do compromisso que vai acontecer no próximo mandato é que nós vamos implementar uma política agressiva de criação de habitação. E esta habitação ela vai ser orientada fundamentalmente para o arrendamento acessível. Nós consideramos que a mesma empresa que constrói uma casa em Lisboa que a construa no Fundão, ela tem um valor muito diferente em Lisboa do que tem no Fundão. Porquê? Porque o preço do solo em Lisboa é muito superior ao preço do solo no Fundão. E aquilo que eu quero fazer é colocar os terrenos da Câmara ao serviço de uma estratégia que não tem dogmas daquilo que possa ser a ligação a uma cooperativa de habitação, a um parceiro privado, para construir a custos controlados, e o meu compromisso é criar 200 fogos de habitação de arrendamento acessível nos próximos anos, e corrigindo algo que eu considero que também não deve ser o foco principal do Fundão, que é garantir, através de uma rede alargada de respostas de habitação, através de um programa nacional que se chama Banco Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, onde estão criadas já muitos fogos direcionados para esse alojamento urgente e temporário, onde cabem alojamentos como os despejos de louros ou de violência doméstica ou etnias, e que estas habitações que são geridas através de um banco nacional, e que, sinceramente, este não deve ser o posicionamento do Fundão. É verdade que ele tem a capacidade de também poder acolher temporariamente migrantes, mas aquilo que nós vamos propor, e de resto eu também já tive algumas conversações com o Ministro da Habitação, porque nós estamos a cumprir um programa que se chama PRR, que terminará agora no verão de 2026, mas seria muito relevante que esta habitação, no caso do Fundão, pudesse ser reposicionada, nomeadamente através da criação de residências universitárias, residências para estudantes, e colocar também aí o Fundão no epicentro de uma nova estratégia e de visão regional, que é incluir, aproximar muito mais a Covilhã, mas sobretudo a Universidade, a Sociedade de Conhecimento do Fundão. Queria ouvir também a estratégia do Rui neste setor para combater esta crise habitacional também no Fundão. Pronto, está um programa em curso, como a execução ainda é muito limitada, o projeto do Plano de Resiliência, que vai, sobretudo, criar uma oferta direcionada para a habitação social e para respostas de situações de emergência. Eu não percebo se a proposta, quer do PSD, quer da Comunidade com Força, que anuncia a criação de mais 200 fogos, se já inclui ou são 200 fogos adicionais a este esforço. Já inclui? Eu não tendo aqui a outra candidatura, que não teria porventura interesse em estar a falar sem se poderem defender, mas aquilo que eu defendo, no seu caso, aquilo sim, claro. que eu defendo é naturalmente concluir os 90 fogos que estão em curso, com um valor de aproximadamente 14 milhões que foram lançados, 14 milhões e meio que foram lançados a concurso público. E os 200 adicionalmente? São 90 fogos de arrendamento acessível, e aquilo que eu proponho é criar mais 200. É que da outra candidatura eu ouvi que seriam 100, mas afinal são 90 que nós estamos a lançar, e que seriam criados mais 100. Agora, recentemente ouvi que vão criar 200, e daí a confusão a que o Rui legitimamente cria, que não se sabe se são com os 90 incluídos ou se são
mais 100 ou não. Porque às vezes esta forma de arredondar números, porque isto aqui, obviamente que todos gostaríamos de poder e ter capacidade de cumprir um plano que oferecesse 200 fogos num... A questão aqui são os custos associados a uma política deste género que, na minha opinião, são incomportáveis no contexto da atual situação financeira da Câmara Municipal do Fundão. Então, qual seria a estratégia? Que toda a gente sabe que é uma das câmaras mais endividadas do país e, portanto, quando estamos a falar de 200 fogos, estamos a falar de um custo próximo de 15 a 6 milhões de euros, que eu, neste momento, não conheço instrumentos que permitam fazê-lo. Poderá, com o novo programa de habitação que este Governo está a lançar, haver enquadramento para isso, mas neste momento quem promete 200 fogos não tem condições objetivas nem financeiras para o fazer. O que não quer dizer que não seja uma aspiração que todos possamos e Mas vamos à estratégia. ter. Eu considero que nós temos que encarar o problema da habitação no Fundão de uma maneira mais policêntrica e alargada para lá do espaço urbano do Fundão. Isto, em primeiro lugar, exige que se encare o território como um só e não apenas a cidade do Fundão. E, portanto, eu penso que há condições objetivas para criar um programa de bolsas de arrendamento acessível que se estenda para lá do Fundão e temos um conjunto de freguesias que fica a uma distância relativamente curta do Fundão, que permite movimentos pendulares e isso permitiria retirar pressão na habitação do Fundão. Depois temos outros programas que podemos considerar, que é, muitas destas habitações de arrendamento são usadas para trabalhadores temporários. Ora, não faz sentido ter trabalhadores temporários em circulação num mercado de arrendamento já muito estreito e, portanto, eu acho que se devia considerar em conjunto com os empresários e ações empresariais, criar módulos de habitação para trabalhadores temporários, que alguns deles ficam no secundário, para libertar esses espaços. Finalmente, acho que temos que olhar para o mapeamento das casas de volutas. Há no Fundão, a estratégia local de habitação do Fundão é um documento interessante do ponto de vista da estratégia, mas da execução e do diagnóstico faltam dados. Precisamos de identificar e mapear os prédios de volutos e estabelecer contratos de incentivo com os respectivos senhorios, podendo o município fazer pequenas intervenções e criar uma bolsa de arrendamento mais acessível e, no fundo, fazer aquilo que o Miguel diz. Acho que o município tem que convocar o setor privado para iniciativas deste género, porque só assim vamos conseguir reduzir a pressão que há na cidade do Fundão. E, portanto, mas continuo a dizer, a rede de aldeias à volta do Fundão seria o primeiro grande passo para retirar essa pressão. E depois essas parcerias com privados? Sim. Muito bem, na área da saúde, referiu que o município já existem algumas estratégias para atrair profissionais qualificados, nomeadamente nesta área, mas são precisos mais. É preciso mais gente e fixar essa gente. Sim, isso é um problema do país, não é um problema do Fundão. Não podemos andar aqui a fazer uma espécie de competição nacional para a atração de profissionais de saúde, porque isso seria algo pouco correto. Na verdade, o município do Fundão criou um programa de atração para profissionais de saúde, cuja taxa de êxito foi muitíssimo baixa. A questão aqui é, as condições que oferecemos têm que ser condições de contexto regional, ou seja, temos o exemplo aqui da Covilhã, que tem um cluster, está a criar um cluster de saúde que permite a mobilidade entre o setor público e privado, ou seja, um médico vem aqui, faz o seu horário no Sistema Nacional de Saúde e depois no privado e aí constrói aquilo que move as pessoas e os profissionais. O que eu acho que podemos e devemos fazer é construir um quadro de atração de médicos por outros valores para lá do... Quais, por exemplo, e de que forma? Através da qualidade de vida dos lugares e da capacidade de autonomia que muitas vezes os médicos não têm nos grandes centros, nos grandes hospitais em Lisboa. Ainda há pouco vi uma entrevista no Expresso, uma médica que se mudou aqui para o interior, para a Idanha, e cuja sua principal motivação foi a qualidade de vida e a autonomia funcional. E, portanto, nós às vezes temos que vender o nosso território de outra maneira que não seja apenas o leilão de quem dá mais dinheiro para um médico ou um enfermeiro. Concorda, Miguel? É preciso olhar e repensar esse programa.
Concordo em absoluto. Só uns segundos atrás, relativamente à questão da habitação, o Rui levantou e enunciou o problema, mas também respondeu logo a seguir, é que o Governo acabou de anunciar 1.300 milhões de euros para responder à construção a custos controlados e ao arrendamento acessível, e é, desde logo, um dos principais veículos a que vão ser utilizados para garantir o financiamento, através do BEI, para garantir esse investimento. Mas volto a dizer, não tenho dogmas relativamente àquilo que possa ser a parceria com privados, em que a Câmara coloca o terreno público, e nós temos até alguns terrenos em terra batida no coração do Fundão que também precisam dessa requalificação, e garantir que a construção depois dá resposta àquilo que é a maior preocupação, é que uns jovens casais se possam fixar e que tenham condições para ficar no Fundão. Relativamente à questão da saúde, eu colocaria a questão da saúde na principal preocupação que grande parte do Concelho do Fundão tem, naturalmente. Estamos a falar de um concelho com 700 km², com cerca de 60 localidades, e que um dos grandes desafios que tem é garantir que, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas, podem ter acesso a um médico. Mas concorda com o Miguel quando diz que os incentivos para os médicos têm de ser outros? Eu concordo, e acho que isso, de resto, é um problema que o país enfrenta. Porque com nós Miguel, estamos... não com o Rui. Acabei de lhe trocar o nome. Eu chamo Rui Miguel, desculpa. portanto pode... Obrigada. Não rebatizou. Considero que esse é um dos principais desafios que nós temos, é garantir a capacidade de fixação desses médicos, porque seria altamente penoso e seria muito estranho que o Estado, que tem a obrigação de garantir o acesso a cuidados de saúde, e aqui estamos a falar numa primeira linha, que são os cuidados primários de saúde, que o fizesse através da capacidade que os municípios têm, e eu diria financeira, de darem mais ou menos incentivos aos médicos de se poderem fixar. Por isso este programa, ele não podemos dizer que tenha sido bem sucedido. Aquilo que eu defendo é que não é aceitável que haja populações, haja comunidades, e normalmente estamos a falar de faixas etárias mais altas, que tenham uma resposta de médico só de 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas, e tivemos, de resto, localidades e freguesias que tiveram mais de um ano sem médico de família, e isso tem que ser alterado. E aquilo que eu proponho é o reforço e a criação de novas unidades de saúde familiar. Nós temos uma criada que tem 10.000 utentes, que tem um modelo de valorização do médico também por metas e objetivos atingidos na resposta ao utente, ou seja, se o acompanhamento for maior ao utente e se for acompanhado mais vezes, ele também é mais remunerado. E isso é a inversão total daquilo que deve ser o papel do médico, que nós concordamos, e que por aí essa valorização de remuneração do médico pode trazer essa vantagem. Temos que seriamente olhar para outras respostas do ponto de vista dessa interlocução com os utentes, nomeadamente olhar para a tecnologia, garantir naturalmente que os cuidados de enfermagem nunca poderão deixar de estar próximo do cidadão, mas muitas vezes aquilo que é a receita que é passada pelo médico, aquilo que é a consulta, que muitas vezes também é transformada quase num confessionário, como a pessoa estivesse a falar com o padre e a pedir conselhos. Esse tipo de atendimento, ele muitas vezes não tem que ser feito com a proximidade presencial. Deve ser feito com a regularidade da necessidade do utente. E é isso que nós queremos melhorar, é que a pessoa reeducar a população de alguma forma. Diariamente tenha acesso, não só. Eu ainda queria ir aqui ao tema das acessibilidades, que acho fundamental, porque estamos no interior do país e há aquele sentimento, muitas vezes, de que as pessoas se sentem desamparadas. É o que acontece no Fundão também. O transporte a pedido é suficiente? Eu penso que a questão aqui, para reforçar, porque acho que a questão das acessibilidades e da mobilidade é importante, e quando falamos aqui de mobilidade, por exemplo, no caso da saúde, é uma mobilidade eu acho que temos aqui que olhar para as coisas de uma maneira muito concreta. Ou levamos as pessoas à saúde, ou levamos a saúde às pessoas. E esta mobilidade é nesse sentido que nós temos que reforçar, é a capacidade de resposta em mobilidade.
E isso significa transportes para os serviços de saúde, sobretudo para as populações que vivem mais perifericamente. Eu concordo que não é admissível termos aqui no espaço de um concelho fundanenses de primeira e de segunda em função da sua proximidade dos serviços. Nós temos que, para já, criar novas centralidades, de serviços em 3 ou 4 áreas geográficas que permita às pessoas ter acesso a esses serviços. Depois, as acessibilidades. Falamos, obviamente, da consequência. Nós temos uma rede viária em muito mau estado, muito maltratada, por diversas razões. A primeira é a falta de manutenção, que decorre de um facto muito simples. O facto de termos uma das câmaras mais endividadas do país retira capacidade de investimento em coisas elementares como uma rede viária minimamente mantida. É uma consequência óbvia. Quando se fazem escolhas e se têm prioridades, depois tem-se consequências. O atual Presidente da Câmara calculou em 22 milhões de euros de investimento a necessidade para recuperar toda a rede viária do concelho. Eu considero que esse esforço é impossível ser feito pela autarquia. É um problema que não é exclusivo do Fundem, portanto o Governo também tem que... As infraestruturas têm ciclos de vida e as nossas estradas estão a chegar ao seu fim de ciclo de vida e o que nós andamos aqui a fazer são remendos e tapa-buracos. A questão da estrada para a freguesia não é só uma questão de segurança, tempo e rapidez, é exatamente, cria essa sensação de abandono. Uma pessoa numa aldeia, quando, por exemplo, vem da Alpedrinha e passa a estrada das Termas da Touca para ir para a Orca, sente que está a viver num país do terceiro mundo e que está ali abandonado. E isso, de facto, cria depois a sensação de que as pessoas estão abandonadas nas aldeias e muitas vezes é verdade. Esse esforço financeiro é ou não é possível para melhorar esta rede? Sim, é possível. Naturalmente, haverá sempre maiores... O Rui diz que não. Haverá maiores prioridades, não se poderia fazer de resto tudo ao mesmo tempo. A questão dos transportes, sim, numa perspectiva, eu diria, numa primeira, a resposta à saúde, porque é maior, claramente, a preocupação das pessoas. Nós temos uma rede de transportes, né, que funciona genericamente, o transporte coletivo de passageiros, começa todos os dias às 6, 7 e 8 da manhã das periferias do concelho em direção à sede do concelho, por força das unidades de ensino, porque vêm trabalhar também para o Fundão, mas há algo que não se consegue vencer, que é a distância. Nós estamos a falar de uma área que é gigante. Aquilo que nós vamos fazer é melhorar os horários que neste momento só existem ao início do dia e ao final do dia para fazer o regresso. Vamos reforçar a rede de transporte flexível, de transporte a pedido, porque há algumas localidades no concelho do Fundão que não têm a passagem do transporte coletivo, ou seja, todas são servidas, as freguesias, por transporte de passageiros, mas há algumas localidades que não são servidas. E nós avançamos, o primeiro município da comunidade intermunicipal a avançar com este transporte flexível e que funciona muito bem. São 2 vezes por semana, prioritariamente nós temos que utilizar os táxis para fazer este transporte, mas garantimos que as pessoas conseguem aceder à sede de concelho para resolverem muitos dos seus problemas ligados aos serviços do Estado. Defendo também que nós precisamos de uma nova central intermodal que liga a parte ferroviária, que liga também os transportes coletivos de rodoviários e, preferencialmente, nós queremos fazê-lo nas imediações da estação de Caminhos de Ferro e entendemos que a paragem destes autocarros no Fundão, onde acontecem, neste momento, parcialmente, não tem as condições de conforto que deveriam ter para os passageiros e, portanto, isto é algo que também defendemos. Defendemos outra coisa na área dos transportes, é que esta lógica de acharmos que não vivemos sozinhos no mundo, nós vamos ter como parceiro preferencial, pelo menos este é o posicionamento que eu pretendo ter no futuro, com o município da Covilhã. E acho que há uma vantagem tremenda naquilo que é a organização de uma agenda cultural, de uma agenda desportiva conjunta, mas também a atração da Universidade da Beira Interior, eu diria numa primeira fase, através dos estudantes para o alojamento, é absolutamente crucial que a rede ferroviária ela possa funcionar. Sem tempo, Miguel. Possa funcionar e, portanto, eu defendo a criação de 1 metro de superfície entre a Covilhã e o Fundão. Estamos a ficar quase sem tempo, mas ainda queria vir aqui ao Rui. Falar no Fundão é falar de cereja.
Como é que olha para a estratégia? É uma estratégia ganha, que já ganhou, perdida? Se é para manter, no caso de ser eleito Presidente da Câmara, e com que nível de investimento? Eu penso que a colocação da cereja como uma marca de referência no Fundão foi um dos aspectos da estratégia seguida pelo município, uma estratégia com resultados eficazes e, portanto, não vejo razões para, a não ser afinar. Agora, penso que o Fundão não se esgota na cereja e, portanto, precisamos aqui diversificar as marcas do Fundão. Não é? A promoção de um território não se faz valer apenas por uma marca, ela tem que depois ter conteúdo. Começo por exemplo, por achar que temos uma marca chamada cereja e depois não temos consistentemente esse ativo promovido, por exemplo, na cidade do Fundão na época da cereja. Para qualquer pessoa será estranho que para ir comprar cerejas ao Fundão há 2 mercadinhos escondidos em cada acesso e aí é o mercado da cereja do Fundão. Eu acho que aí temos que dar visibilidade também no Fundão à cereja. Há uma festa da cereja em Alcongosta, que acho que é uma iniciativa louvável e a manter, mas eu acho que o Fundão precisa de criar motivos também de atração à cidade como o centro de um território rural. A começar também por não termos, por exemplo, no mercado municipal, que tem condições deficitárias, acho que o mercado municipal podia ser transformado também numa montra dos produtos do Fundão, com animação, com aqueles conceitos de time-out, de se poder desfrutar dos produtos locais, e isso é uma coisa que não acontece no Fundão. Qualquer pessoa que vá ao Fundão ao fim de semana dificilmente consegue comprar um queijo da Soalheira a não ser num hipermercado, 1 quilo de cerejas. São eventos que unem os habitantes e atraem eu penso que criando vida para os habitantes, criando atração para as pessoas saírem de casa, se reunirem na cidade ao sábado e ao domingo, isso é a melhor promoção que podemos fazer, porque quem nos vier visitar vai encontrar uma comunidade feliz com os seus produtos e orgulhosa da sua agricultura, dos seus saberes fazeres, e não apenas uma cidade deserta onde nem uma casa de banho pública está ao fim de semana quando chegam carradas de discussões. Muito obrigada. Temos que ir já para as declarações finais, estamos a ficar sem tempo. Miguel, pedia-lhe para começarmos por si, para aquela Câmara, por favor. Sim, só dizer que do ponto de vista dos transportes, assumo o compromisso de criarmos uma rede de transportes urbanos na cidade do Fundão, que liga o Fundão à zona industrial, que seja gratuita. Queria dizer, relativamente àquilo que está em jogo nestas eleições, acho que é muito claro para todos. Acho que, de um lado, temos um tiro no escuro do desconhecido, apesar do enorme respeito que tenho pelo pessoal, pelo Rui Pelejão. Acho que estaríamos a falar de um nível grande de incerteza. Temos também, por outro lado, aquilo que é a construção de um projeto de dissidência de vários partidos que tem como único foco o poder e querer ganhar as eleições, e tem outro que tem um reconhecimento, que é um projeto, de certa forma, de continuidade, mas que teve a capacidade de se renovar e que será seguramente transformador. Rui, agora... Eu respeito todas as outras propostas, não vou usar o meu tempo para falar delas. Queria apenas dizer que a mudança é um sentimento necessário no Fundão. As pessoas percebem que há um ciclo que se esgota, que há um centralismo e que há, sobretudo, uma falta de capacidade crítica no Conselho do Fundão. A minha proposta é uma proposta de mudança centrada na qualidade de vida, na resposta de serviços aos problemas das pessoas e não apenas na construção de um imaginário de um concelho e uma cidade do futuro que depois, na prática, na vida cotidiana das pessoas, tem os seus problemas. Mudança, contem comigo para essa mudança, eu conto convosco para a assegurar. Rui Pelejão, muito obrigada. Miguel Gavinhos, muito obrigada. É um prazer. O futuro do Fundão decide-se a 12 de outubro, nas eleições autárquicas. Recordo que convidámos para este debate todos os candidatos dos partidos com assento municipal. Apenas a CDU declinou o convite e, como eu dizia, os portugueses e os fundanenses vão ser chamados às urnas a 12 de outubro, altura em que se vai definir o futuro do Conselho do Fundão.